Sejam bem-vindos ao canal Aurélio Schomer, estou aqui do lado dele mais uma vez para falar sobre a história do Brasil Vira-Lata. A gente já abordou vários temas tratados no livro e agora falar sobre educação. Também tem um capítulo exclusivo dedicado à questão da educação, a história da educação, sobre a questão do analfabetismo. Sempre se teve esse estigma forte em relação ao Brasil por um alto índice de analfabetismo. Como é que se explica isso na história? Bem, na verdade o Brasil não partiu de um início ruim. Por quê? Porque quem inventou a escola como nós conhecemos foram os jesuítas. Na Europa ainda foram eles que inventaram o chamado modus parisiensis. Tem a sala de aula normal, com professor e tal, né? Professor capacitado, que é um modelo ainda predominante no mundo, é o que está certo. Não há nenhum dos países que lideram o PISA que não usa esse modelo. Tá? Ninguém abriu mão desse modelo da escola. E nós saímos na frente nisso. Já em 1549 nós tínhamos, os jesuítas chegaram e botaram a escola aqui, a escola básica. Quando os jesuítas saíram, o Pombal tirou os jesuítas, mas ele tinha um projeto muito bom de escola básica. Claro que aí começou o problema de ficar aquém, do Estado ter muito boas intenções e não colocar essas intenções em prática. Mas de um modo geral, pouco faltou à escola. O que houve foi um processo de repetência, a questão da repetência no Brasil é histórica. Ela começa no Colégio do Dom Pedro II, que era do calendário modelo de ensino básico no século XIX. Ele toda hora está jubilando, ele jubila muito mais, tem o abandono, tem a evasão, né? Então tinha escola, mas a escola era muito ruim e se fazia uma coisa terrível, que não se faz em lugar nenhum do mundo. Nenhum país líder no PISA existe repetência. Não existe. Porque você não pega uma criança de 7 anos, põe ela para, esse ano você vai fazer a alfabetização. E chega no fim do ano e bota um carimbo nela, você não serve para isso aqui. Você não presta. E o culpado é o aluno, não é o professor. Sim. Não é o método. Tanto é que no ano seguinte você pega o mesmo professor, o mesmo método da mesma sala de aula, e se ele repetir de novo, a culpa é dele. Sim. Então, nós não temos esse processo de avaliação do que nós fizemos. Então, tinha escola no Brasil, mas a escola era ruim. E ela fazia isso de carimbar as pessoas. Você é burro, você não serve para isso. Agora, vamos para a questão, nós somos historicamente analfabetos? Nem tanto. Se você pegar o final do século XIX, que vai ter a grande imigração, você tem o grau de alfabetização de quem descia no Porto de Santos, para chegar para a imigração. E você vai ver o italiano, o espanhol, o português, com índices semelhantes aos nossos. Agora, o alemão e o japonês não. Por quê? Porque a Alemanha foi, a Prússia, antes de existir o nome Alemanha, a Prússia, no século XVIII ainda, seguida da Áustria, foi o primeiro a implantar a educação universal básica. Nunca existiu na história da humanidade a educação básica. E do Japão pela restauração Meiji, que colocou de uma geração para outra, foi meio tipo Coreia, assim, os extremos orientais têm essa coisa de espaço de uma geração muda tudo. Sim. E aí eles já tinham colocado, foi exatamente quando eles chegam aqui, eles já chegam com o resultado dessa então recente mudança na cultura japonesa, que universalizou a educação. Então você tinha menos de 10% de analfabetismo, tanto entre os alemães, quanto os japoneses, contra 70% dos brasileiros e das outras nacionalidades que estavam chegando. Sim. Inclusive, eu conto muito no livro como as escolas comunitárias japonesas e alemãs fizeram toda a diferença. Depois os italianos mais tarde vão copiar isso, mas tardiamente e não da mesma forma. As comunidades alemãs, isso foi perseguido pelo governo de Getúlio Vargas, foi um crime que se fez, o Getúlio queria fechar, e fechou realmente muitas escolas comunitárias. Mas é dessas escolas comunitárias que vão proporcionar uma educação básica que seria essa sim de primeiro mundo, essa sim seria uma educação básica fantástica. Você acha então que o Estado em alguns momentos da história brasileira ele atrapalhou mais do que ajudou? Então? Com certeza, a educação pública no Brasil, a educação de Estado, era um grande projeto, era um projeto lindo do Pombal. Substitui o projeto jesuíta, que não era estatal, era para-estatal, né? Era uma ONG, digamos assim, se vê de hoje. O grande projeto, lindo,
mas não funcionava. E não funcionava especialmente em São Paulo. Das três matrizes nossas, né, pernambucana, baiana e paulista, nas nossas três matrizes culturais, o grande problema esteve em São Paulo. São Paulo não mandava a gente para Coimbra, mandava muito pouco. Quando eu digo São Paulo, vai do Amazonas ao que hoje é o Rio Grande do Sul. Sim. E eu trago no livro uma coisa interessantíssima, que é uma carta dos vereadores de Laguna. Eu começo esse capítulo com uma carta dos vereadores de Laguna. Laguna é uma cidade paulista, no que hoje é Santa Catarina, mas era uma cidade fundada por paulistas, mantida por paulistas. Os antigos paulistas, a gente chama de bandeirantes também. Sim. Laguna tinha a Câmara de Vereadores, e a Câmara mandou uma carta para o governador da capitania, do Desterro, que é a atual Florianópolis, justificando por que da demora na resposta à carta dele, que tinha vindo do governador. E eles disseram que o escrivão ficou doente. E como o escrivão ficou doente, ele era a única pessoa ali, no município todo, que sabia ler e escrever. Então tiveram que esperar, os vereadores assinavam com cruzes as atas. Né? Então isso, eu também mostro no levantamento de Viamão. Viamão foi a continuidade de Laguna, foi a primeira cidade do continente de São Pedro. Tinha Rio Grande lá, já existia. Mas a cidade do continente de São Pedro, que vai dar origem ao que a gente chama de Rio Grande do Sul, é Viamão. E a quantidade de livros em Viamão, nos inventários, era mínimo. O número de pessoas, as pessoas eram ricas e não eram letradas, ao mesmo valendo para São Paulo. Então São Paulo e o Rio Grande do Sul vão mudar isso quando chega, no caso do Rio Grande do Sul, a escola comunitária alemã faz uma diferença enorme, eu mostro porquê no livro, e no caso de São Paulo, principalmente japonês e também italiano, mas aí como uma iniciativa do governo italiano, muito interessante também. No Rio Grande do Sul, eles deixam a desejar nesse ponto depois que vão recuperar esse terreno perdido. Mas é a educação comunitária que vai salvar um pouco a educação básica no Brasil. Perfeito. Mas um outro problema que a gente enfrenta no Brasil é referente à educação superior. Essa educação vista muitas vezes como sem foco, né? Uma educação que não forma para as necessidades. O que a história tem a dizer sobre isso? Tem um atraso histórico do Brasil em relação ao ensino superior? Sim, eu começo dizendo o seguinte: a história do ensino superior no Brasil e também do ensino técnico que está ligado a isso, em 1820, na época das independências da América Hispânica e da América Portuguesa, o Brasil não tinha universidade e os outros países hispânicos tinham diversas universidades, né? Mas nenhuma era a Universidade de Salamanca, ou seja, nenhuma era aquele modelo de universidade de Oxford, de Cambridge, aquele modelo de uma universidade real, que diferencia dos simples departamentos faculdades, né? Nenhuma delas tinha isso. O Brasil, nessa mesma época, tinha boas faculdades, eu demonstro isso. Faculdades boas, inclusive de medicina. Nós tínhamos boa pesquisa médica até no final do século XIX. Não é esse o problema, o fato de que só em 1920 você vai ter a Universidade do Brasil, que é a primeira universidade brasileira, até porque, tirando um pouco a USP, as universidades brasileiras que têm esse nome de universidade, elas continuam sendo faculdades, continuam sendo departamentos estanques. Não dialogam, não é um diálogo do conhecimento, num grande campus do conhecimento. Não é, até hoje tem essa rivalidade ridícula entre hard science e ciências humanas e tal. O grande problema da história é o bacharelismo. O que é o bacharelismo? Que é o tão falado bacharelismo. É um termo criado pelos bacharéis para se autodepreciarem, mas que as pessoas que não são bacharéis não entendem. Bacharelismo nada mais é do que aquela história que eu conto no outro capítulo lá, do nobre português do final do século XIX, que a gente distribuía tantos títulos de nobreza que daqui a pouco somos 3 milhões de nobres. Todo mundo vai ser nobre. Todo mundo vai ser nobre. E aí a distinção vai ser pelo não ser nobre. O que nós temos com a popularização do ensino superior no Brasil é justamente isso. O que acontece? Antigamente você ia para a faculdade para que você, tendo o diploma, o título de bacharel, tá? Você tinha uma distinção social, você era nobre. E como nobre você tinha acesso a certas coisas na sociedade, a certas facilidades e a tratamentos especiais.
E a partir do momento que populariza isso, agora você tem aí quantos milhões de novos? 5, 10, 20 milhões de novos no Brasil? Perdeu, inflacionou, perdeu o sentido. Então daqui a pouco a distinção vai ser para... Eu não fiz faculdade. Esse cara é diferente. Esse é legal, esse tem algum diferencial, né? Porque, na verdade, se você tirando hoje medicina, o curso superior no Brasil virou essa coisa, ele continua sendo o bacharelismo, ele continua sendo, está aqui o seu pedaço de papel, que não significa praticamente nada, na maior parte dos casos. Falta o que para ser útil? Não, não é que útil até é, o Brasil forma bons médicos. Sim. É a única coisa que você forma e o cara tem emprego. O Brasil tem hoje as faculdades, você vai Cimatec, tem faculdades técnicas boas, de logística e tal. Melhorou muito. Mas Coimbra também tinha. Coimbra tinha classes de metalurgia no século XVIII e os brasileiros iam para lá. Agora, quando acharam a mina de ferro de Ipanema, não tinha nenhum brasileiro, nenhum português, que era na época portuguesa, era Portugal ainda. Quando nós tentamos no início do século XIX fazer a nossa primeira siderúrgica, onde é próximo de onde hoje é Sorocaba, Minas de Santana do Ipanema. E não deu certo. Aí teve que chamar os suecos. Os suecos vieram. Mas os suecos na época tinham uma fama de trapaceiros na Europa, a gente ignorou essa fama. E realmente os que vieram eram completamente trapaceiros. Aí vieram 2 gerações de suecos, ganhavam um dinheirão danado, pagou-se um dinheirão para eles. E não fizeram aquele negócio produzir. Só no final do século XIX, quando a gente começou a mandar brasileiros para estudar na Alemanha, é que quando a gente conseguiu ter alguma produção lá, e depois se descobriu, aí sim, a questão de ciência é isso, né? Se descobriu que o teor de certos metais ali impedia que aquilo fosse uma siderúrgica, que aquilo foi abandonado, até hoje não é uma siderúrgica. E o aço que a gente produzia também, São João del Rei e tal, ele ficava muito mais caro que o aço sueco. Os suecos, eles tinham essa malandragem no resto do mundo, mas eles produziam bem nas siderúrgicas deles. Então, os alemães também vão se notabilizar pela siderúrgica, pela arte de siderurgia. Porque a siderurgia vai alcançando, a partir do século XIX, principalmente com a estrada de ferro, a siderurgia ganha uma importância, com o navio a vapor também, se torna o centro de uma economia. A base de uma economia siderúrgica. O Brasil vai ter as primeiras siderúrgicas com enorme atraso, já meados do século XX, com a Companhia Siderúrgica Nacional. Claro que depois a gente recupera o tempo perdido, isso vai corresponder também a um enriquecimento maior do país. Tivemos uma belíssima iniciativa de curso superior técnico no Brasil, que foi o ITA, que até hoje é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 1950. Tivemos o Senai, o Senai começa com a Valdo Lodge, a Fiesp, que supriu um pouco também essa questão, quando nós tivemos uma base industrial muito forte, nos anos 1970, que foi aquela questão que a gente conseguiu ser competitivo em manufatura numa única época, em torno de 1980, coincide também com a força do Senai na época. Mas a gente perdeu muita coisa e a gente não conseguiu achar um caminho ainda para tornar a nossa universidade de uma fábrica de diplomas em produtividade. Mais de 90% das pessoas formadas na universidade, eu arrisco dizer esse número, formados em ensino superior no Brasil, eles não agregam produtividade e economia pelo fato de terem estudado aqueles anos. Isso vale para os professores também, professores de ensino básico, porque não vai para o ensino básico, a coisa não chega na ponta. Conto muito dessa história no livro, mas resumidamente, é isso. Fica aí um gostinho de quero mais, aproveita para comprar o livro, está disponível na descrição o link. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando esse conteúdo. Vai ter muito conteúdo de história, além do História do Brasil Vira-Lata no seu canal, né? Sim, sim. Então fica o convite aí para vocês continuarem assistindo.